Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui com o nosso irmão Juliano, né? Com a família dele aqui nessa noite, nessa casa. Glória a Deus. Glória a É, senhor, Deus. irmãos. Olha, meus amados irmãos, eu vim aqui fazer uma visita já na casa dele, já hoje acho que é a quarta vez, é? Quarta ou quinta? Quinta vez já, pra gente vir aqui na casa dos nossos irmãos. Eles não moram em Ponta Grossa, eles moram numa cidade vizinha a Ponta Grossa. E eles têm, né, muita experiência para contar do mundo espiritual. E por essa experiência que eles têm, que já tiveram, eles sofreram muito, porque as igrejas que eles iam não entendiam isso. E sofria, porque ia relatar para os pastores, e os pastores não entendiam por que acontecia isso com eles, porque muitos não conhecem o mundo sobrenatural, e não vai entender mesmo, porque está na carne. Então, quando você é espiritual, você começa a conversar com uma pessoa que teve experiência sobrenatural, você já vê que ela está falando a verdade. Porque já teve pessoas que veio falar para mim coisa que não batia no mundo espiritual. Aí eu já vi que não era de Deus, não era espiritual, era carne. Às vezes a pessoa escuta um testemunho e pega aquele testemunho que é passar. Então eu já vi isso muito, porque a gente já faz 5 anos que a gente está nessa luta, está na guerra. Mas quando eu vou expulsar um demônio, eu sei se a pessoa está na carne, se é demônio, é carne, ou tá ali mesmo só de brincadeira, né? Então a gente tem essa bagagem já, né? Faz mais de 5 anos que a gente faz essa obra. Então aqui está uma família que teve já vários testemunhos, né? Várias experiências. Então, irmão Juliano, conta para nós, né? Um pouquinho, né? Dá uma lapidada. Quando vocês chegaram na verdade, que você saiu do engano, que um dia você estava lá fora, estava fazendo tudo que o diabo gosta, né? Sim. Conta Então, para os irmãos. Nós, quando nós começamos, eu vivia numa igreja mundana, né? Como eu tenho falado, eu era um homem que realmente, né, tava com cigarro na boca, né, xingava, eu era homicida nas palavras com a minha esposa, brigava, né, xingava um outro, humilhava, né, desejava até a morte dela, e eu tava lá na igreja, dando glória a Deus, aleluia, né? Então, eu queria ser muito liberto, né? E eu buscava muita libertação. Eu sentia que tinha algo errado comigo. E eu queria ser essa libertação e comecei a, né, buscar de Deus. E de repente, até um dia, ouvi uma palavra, né, numa igreja mundana mesmo que eu estava, né, servia, que falava de Jesus, né? E eu falei, será que Jesus realmente, né, existe? Eu quero esse Jesus, né? E quando eu falei assim, eu creio, né, e comecei a buscar Jesus, minha libertação, fui liberto de cigarro e comecei a conhecer a verdade, né, e através disso, eu cheguei a, né, parar de fumar, parar de xingar, comecei a mudar a minha vida. Tive uma transformação. Tive uma transformação. E as experiências sobrenatural começou a acontecer com vocês já logo em seguida, já ou não? Foi um longo tempo. Demorou um pouco. Demorou um pouco quando a acontecer. começamos realmente a andar no caminho Mas certo. você se libertou primeiro ou foram os dois juntos? Eu me libertei primeiro. Primeiro, depois veio a irmã. Depois né? ela. A irmã. E aí ensinou os filhos depois. Né? Aí ensinamos eles aí. Aham. E daí quando começou a acontecer esse sobrenatural, vocês estavam na igreja. Eu estava na igreja. Começou a levar para o pastor o que estava acontecendo. Sim. E ele, qual foi a reação dos pastores? Olha, na verdade, muitos não entendiam nós. O primeiro pastor, quando eu estava na igreja, quando conhecia realmente Jesus, eles começaram a chamar nós de louco, que nós não entendia nada, e falou que nós estávamos com Satanás, e começava, né, a falar coisas erradas para nós. Só que ele falou, mas algo está falando para nós, e é verdade, nós confirmamos na Bíblia, mas é isso. E vivendo na sua doutrina, tudo Falei, meu certinho. Deus. Aí, nesse tempo, nós não estava ainda não estava ainda. nessa igreja. Aí, Era quando, a porta larga. só que nós começamos a abandonar, algo começou a falar com nós, abandonar a televisão, né? Começamos a abandonar o jeito de vestir, o jeito de falar, começava a jejuar, começava a orar, né? Começaram a viver uma vida com Deus. Começamos a viver, daí os pastores não aceitaram, o pastor não aceitou isso, né? E nós, de repente, falamos, então vamos para outra igreja. Aí conhecemos uma outra igreja de doutrina, né? Só que também, quando chegamos lá, começamos a conhecer muitas coisas da igreja, vimos que realmente tinha muitas coisas para se consertar lá. Estava em falha em muitas Estava em coisas. falha, é uma igreja que tinha tudo, mas não tinha o espiritual. Não entendia o Não mundo. entendi o mundo espiritual. Não entendia o mundo espiritual. E aí começou as experiências, né? Como é que é o nome dela? Mariana. Mariana. A Mariana, ela relatou para nós, meus irmãos, né? Coisas aqui tremendo do mundo espiritual. Ela foi arrebatada
até o inferno. Ela viu coisas lá que a hora que ela for contar para vocês, que hoje ela não vai dar tempo de contar, mas a gente vai fazer uma live com ela para contar e despertar você, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão do outro lado que tá passando por o mesmo que ela passou. A primeira arrebatamento foi com quantos anos? 9 anos? 9 anos. Ela desceu lá embaixo, ela viu, né, as pombagiras, né, coisas terríveis aconteceram com ela. E daí o que acontecia? Aí eles começou a levar para o pastor sobre isso, né? Foi. Começou a relatar isso. E aí o pastor não entendia. Não, falava que eu era culpada. Falava que a senhora era culpada. Que eu era culpada. Jogava a culpa na senhora. Em mim. Né? E daí começou o quê? Depois disso aí, ela começou a ter os problemas de manifestação, né? Isso. Começou a manifestar nela o demônio. Ela não obedecia nada. Nada, ninguém. Não. Ela fugia. Eu vou pedir para ela falar só essa parte do que você viu o demônio falando no ouvido do pastor, né? Que tipo que é esse demônio? Ele é grandão, Grande? Fala lá. Fala chifrudo, e ele falava pro pastor que ele não ia conseguir tirar o demônio que estava em mim, e que ele já estava derrotado, e que ele ia me levar minha alma, e que ele não ia conseguir expulsar porque o demônio que estava em mim era muito forte. E daí o pastor não entendia, daí o pastor começava a repreender na terra. E daí o pastor ficava falando que não tinha nada. E daí lá do inferno eu conseguia ver o demônio zoando no ouvido dele. Olha só. Acho que ele você tinha entendeu? uns 2, 3 metros de altura. Ela estava na igreja, sim. Então, ela estava manifestada na igreja, mas a alma dela não estava mais ali. A alma dela estava arrebatada, meus amados. E lá de baixo ela via esse demônio, né? Sussurrando no ouvido do pastor. Isso. E era grande o demônio. E você via nitidamente ele. Nitidamente ele. E ele não teve, o pastor não teve autoridade para expulsar o demônio, né? Vocês estão entendendo? E fora outras experiências tremendas que ela teve lá embaixo, que ela vai contar depois para vocês, tá bom? Resumindo, essa aqui é aquela jovem, aquela menina que manifestou lá na inauguração da igreja, meus irmãos, né? Que levaram ela até lá e Deus libertou ela. Tá aqui, liberta pelo poder de Deus, né? Toda a honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. E se não, né, tem brecha, né, Flávio? Satanás não tem como voltar de novo. Exatamente. Por isso que ela não É manifesta isso que nós mais. temos que entender. Tem muitas pessoas que é liberta, mas os demônios voltam. Por quê? Porque tem uma brecha. A pessoa vem estar fumando, é liberto ali, mas volta na casa, coloca o cigarro na boca. Então tem uma brecha para os demônios voltar de novo. Então, quando você está vivendo na sã doutrina do corpo, da alma, do espírito, você fechou todas as brechas, nós damos ordem em nome de Jesus que o demônio vai para o inferno. Ele não tem como retornar mais. Ele não tem como voltar mais, entendeu? Porque foi fechadas as brechas. Agora é o Espírito Santo que vai assumir a posição ali dentro, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês, né? Eu sei que tem milhares de pessoas que estão passando, quem sabe, a mesma situação deles. Vivendo a vida espiritual, às vezes é sufocada à noite, né, irmão? Você sentia algo pegando na tua garganta, vendo vulto, escutando, às vezes, até passos, barulho, e vai contar para o pastor da igreja, contar, eles chamam você está louco, é isso, porque eles não conhecem o mundo sobrenatural, né? É verdade, eles não conhecem. Eles machucam muita gente achando que a gente não sabe o que está se passando. Mas quando você começa a aprender com o Espírito Santo, você começa a entender. Mas se você for buscar por um pastor que não entende, que é carnal, que eu falo que é carnal mesmo, porque ele não tem nada de espírito, ele vai só te machucar assim como nós somos. Nós somos muito maltratados nas igrejas, por causa que eles não entendiam nós, mas nós sabíamos que eles estavam tendo. E para eles nós era louco. Eles não entendiam. Não entende, né? Ninguém entende. Não entende. Mas quando, né, nessa época que nós estamos vivendo hoje, você viver, né, a doutrina do corpo, da alma, do espírito, né, largar da televisão, largar de tudo que possa estar aprendendo a nossa vida, para eles é loucura. É. Eles não vão entender isso, né? E vocês orando a Deus, Deus mostrou para a irmã em sonho, né? Uhum. Eu tive uns... antes de conhecer os irmãos, que eu não conhecia bem os irmãos, né? Eu não conhecia. Aí Deus me mostrou em sonho, que eu falei pro meu esposo, né? Eu quero ir nessa inauguração e tal, eu falei pra ele. Aí eu tive um sonho que o demônio se levantava como um furacão na nossa vida, e daí nós sentava no chão lindo, e falava assim, não, nós vamos ir, em nome de Jesus.
Só que daí, quando nós ia saindo, nós levantava as mãos expulsando e tava o pastor e a irmã Gisele lá num outro lugar lá, que falava pra ele assim, vamos erguer a mão, vamos repreender esse demônio. E aonde ele estava tinha uma cachoeira viva, que descia água, assim. Derramando água. Isso. E daí tinha mais umas outras pessoas, só que vocês estavam tudo de branco lá. Eu vi a irmã Gisele bem nítida, você também. E vocês estavam lá. E daí eu falava assim, não, nós vamos lá. E daí nós ia indo, repreendendo assim os demônios, pra chegar lá. E daí o demônio ficava bem em volta, assim. Só que ele não tocava neles, em vocês, né? Que vocês são santos perante Deus. Aí, daí eu vi esse sonho. E daí quando nós fomos lá, quando nós estávamos saindo daqui, nós quase batimos o carro. Nós só saímos da entrada, nós quase batimos o carro, né, tio? Sim. Quando nós chegamos perto lá, porque nós não sabíamos onde que era. Foi, tipo assim, algo guiou nós. Na hora que nós fomos para atravessar a rua para... A BR lá, que passa muitos veículos, o carro parou no meio. Parou no meio da BR. Parou no meio. Olha só, meus amados, no meio da BR parou o E carro. vindo duas Apagou o carretas carro. ainda de contra, assim, eu bem calmo, sabe? Algo me deu calmeza, assim, eu liguei o carro bem tranquilo, voltei, engatei a ré, até meu carro era muito ruim de engatar a ré. Muito Na ruim. hora eu consegui engatar uma facilidade, não sei como eu consegui também. O carro Voltou de ré e os carretas só passou raspando. passaram, Meu Deus. só gritando na buzina. Então o inimigo estava querendo causar um acidente ali, né? Como é que é o nome desse aqui? Lucas. O Lucas também teve um sonho, né? Sobre a igreja, né? Sobre o povo que queria entrar na igreja, você contou para nós, né? Como é que você pode relatar para nós como é que foi o sonho? Eu tinha sonhado. Fale mais alto. Eu tinha sonhado que o pastor Flávio estava pregando a palavra dentro do culto e o pastor Flávio estava lá pregando a palavra e ele estava lá pregando e ele escutou uns gritos de pessoas correndo e ele abriu as portas da igreja falando venha, 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 aquele povo entrava e ele fechava a porta e ele ficava lá dentro, ficava pregando a palavra que tinha, porque senão o povo, os inimigos ficavam lá fora tentando abrir a porta e não abria a porta mais. Queria pegar as pessoas. Uhum. E as pessoas, algumas conseguiam entrar para dentro da igreja? Ou Não. todas? Nenhuma? Não, só aquelas pessoas que entraram. Ah, então teve pessoas que conseguiram entrar para dentro. Uhum. E aquelas pessoas estavam perseguindo aquelas pessoas, né? Tinha demônio que estava correndo atrás das pessoas. Atrás das almas, né? Dessas pessoas. Olha só para vocês verem, né, meus irmãos? Então, o mundo sobrenatural é tremendo. Quando eles saíram da igreja, quem que viu o anjo? Eu. Você que viu o anjo? Conta para nós como é que vocês saíram com o carro da igreja? Primeiro a gente saiu da nossa casa aqui. A gente orou o Pai Nosso entrando no nosso carro, porque toda vez que a gente vai sair, a gente agradece ao Senhor, por o Senhor estar deixando o carro funcionar. Nós oramos o Pai Nosso, daí o Senhor vai com a gente pede pro Senhor ir com a gente. A gente termina o Pai Nosso, a gente vai. E daí a gente saindo aqui de casa, o anjo já estava no portão aqui da nossa casa esperando a gente ir. Daí a gente tava indo, foi no sábado passado. Daí a gente tava indo, o anjo começou a nos guiar. E daí a gente pegou e foi em paz. A hora que a gente tava vindo do lado de Carmen, como que eu Da falo? igreja, saindo Da lá? igreja. Saindo lá da igreja, da Resgatando Almas, descendo, né? Isso. Daí a gente pegou e daí o anjo saiu sim de uma casa que tava escura, escura, escura demais. Ele saiu e começou a nos guiar assim. Ele foi nos guiando até na nossa casa, a gente chegou em bem, graças a Deus. E daí o anjo trouxe a gente em paz. Você viu a luz? É uma luz que acompanhava vocês, né? É isso. Daí ontem, foi domingo, né? Nós estamos no ensaio. E tinha uma luz dentro do carro. Nós nunca, né? Nunca tinha visto aquela luz. Não. E Deus guiou nós desde a saída de lá até a entrada do Menegate. Quando chegou no Menegate, o pneu do carro estourou do nada. Você Como se nem E- novo. Não tinha nem como você estourar. vê, né? E quando você desceu até o inferno, você viu muita coisa lá? Filho? Sim, Terrível, nitidamente. sim, Muitas pessoas gritando. sim. Pessoas pedindo oportunidade para voltar. Querendo voltar, mas não pode mais. Sim. E você também sofreu lá na mão deles, né? Então, meus amados irmãos, é para você que está aí do outro lado, né? Que vai ver esse vídeo. Você que está despercebido,
Vocês querem mandar um recado para essas pessoas que não estão servindo a Deus? As meninas da tua idade que não servem a Deus, as jovens. As jovens que são do meu tamanho, tenho somente 11 anos, tomem cuidado, não passem maquiagem, não pintem o cabelo, porque quando vocês descerem ao inferno, vocês vão sofrer demais. Vocês que, mulheres também, adulta, também tomem muito cuidado, porque se vocês descerem lá, vocês vão sofrer na mão do inimigo. Não pinte unha, não pinte cabelo, não passe maquiagem, não passe nada, irmãos. Não usa calção, não usa regata, porque isso nada vai levar vocês pro céu, vai levar vocês pro inferno. Quando vocês chegar lá, a alma de vocês vai estar gritando muito, muito mesmo. Eu sofri na mão de Satanás. Aí, ó. E na graça do Senhor Jesus, agora eu estou liberta aqui. Eu quero deixar esse recado para os irmãos, para as irmãs, que se arrependam, não façam mais maquiagem, não pintam o cabelo, que Jesus não quer deixar vocês ir para o inferno. Ele quer levar vocês para o céu, mas vocês que andam nesse caminho errado, vocês que passam maquiagem, vocês que fazem a vontade do diabo. E é só isso mesmo. Amém, né? Então, esse aqui é um relato de uma criança ainda, que desceu até o inferno e foi torturada, meus amados irmãos. Foi torturada pelos demônios, né? Ela tem coisas que ela vai contar que você vai cair de costa, né? O que essa menina passou na mão deles lá. Ela sofreu. Por quê? Porque o mundo espiritual é real, né? O corpo dela caía dentro da igreja, a alma era arrancada e descia lá e ela via perfeitamente o que estava acontecendo. Apanhando a dor, sente a dor normal. Não sente dor normal. Não sente dor? Pior. Pior que a dor aqui na terra? Se você, você cortou a mão. Aham. Não é esse cortado, é Não pior Dói mesmo. muito mais que isso Muito aí. mais isso. Porque é apurado, o sentido nosso é apurado, você consegue enxergar mais, o teu ouvido ouve mais. Então a dor, esse que eu não sabia, ó, a dor é bem mais, você imaginou então como é que é a dor, né? Então a dor é terrível. Por isso que o fogo é 7 vezes mais, 7 né? vezes mais, queima mais, arde mais. E parece que um minuto lá, parece que é uma eternidade. Sim. Você ficou muito pouco tempo, mas esse tempo se torna muito grande lá, né? Sim, verdade. Sofrimento total, né, filha? Eu vi muitas almas sofrendo. Viu? Pessoas... Mulher, pode contar um pouquinho, conta um pouquinho. Mulheres que pintavam o cabelo, a pombagira ia lá, pegavam um vidro desse tamanho, gente, com uma poção, sim, sei lá que poção era aquela, mas ela queimava. Jogava o cabelo, derretia, ficava careca, gente. As mulheres que pintavam cabelo, ela cortava essa parte da unha e ela arrancava, pegava o alicate e arrancava pior. Gente, não faça isso, por favor mesmo. Meu Deus, Eu não quero que vocês vá para aquele lugar é muito feio, aquele lugar é mais pior do que aqui, gente, é sofrimento eterno. Lá embaixo não tem nada comparado com aqui, né? Não. Nada. Tudo que você viu lá, você não viu nada comparado aqui em cima. Não. É terrível. É tipo fazer assim, quando a gente desobedece, a gente leva uma varada. É pior do que a varada, pastor, pior mesmo, pior do que uma varada. A varada ela vai bater, vai arder, vai passar, né? E o tormento? O tormento é pior. E quando o demônio arranca a boca das mulheres? As mulheres que passam batom, a pombagira ela costura a boca da gente, ela vai lá, ela arranca e daí fica só a língua, gente do céu. Meu Deus do céu. É muito E as almas gritam para escapar da mão deles, não consegue escapar? Não. Não pode escapar da mão do demônio? É corrente para todos os lados. Corrente, tudo correntado. Tudo correntado. Meu Deus. E lá pode gritar que não tem escape. Pode gritar que não tem escape, eles dão risada. Isso. Como é que é a risada deles? Essa era a risada que eles zombava mesmo, né? Xingava as almas ainda. Sim. Depois ela vai contar bem detalhadamente para vocês o que ela passou, o que fizeram com ela lá, né? Os demônios torturaram ela demais lá embaixo. Então, vamos fazer uma live, né, Flávia? E ela vai relatar, né, irmã? Vamos fazer uma live para ela contar, né, o que ela passou, né? O sofrimento dessa jovem. E aonde que muitos não vão entender. Até hoje muitos não vão entender isso, que não são espiritual. Mas o espiritual vai entender. Quem sabe você está passando por isso, jovem. Quem sabe é você, né? Vai servir de alerta para muitos, tá bom? Pai do Senhor, Deus abençoe cada um.